tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus, no começo do dia, foi primeiro Deus, o futuro é incerto. Foi primeiro Deus, foi um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Foi primeiro Deus, foi primeiro Deus, foi primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos aqui iniciando a nossa jornada desse ano 2024, dos nossos 10 dias de oração. Não é muito sempre lembrar, né, que o objetivo dessa jornada de 10 dias é nós buscarmos a capacitação do Espírito Santo para o ano que está diante de nós, os desafios, né, que certamente enfrentaremos na pregação do Evangelho. Em especial, hoje, no primeiro dia, né, dos 10 dias de oração, os motivos de oração é buscarmos, né, honrar a Deus por meio de uma vida de obediência à sua palavra. Esse ano, o tema geral, né, dos 10 dias de oração é vencendo com Cristo. Em especial, né, hoje, o tema é vencendo o engano. Também orar pelos líderes da igreja mundial e da igreja local. Nós sabemos que a obra, né, ela é dirigida por homens, embora o Espírito Santo aqui conduza, né, a igreja aqui na Terra. Então, nós precisamos orar para que essas pessoas, esses homens, esses pastores que estão à frente desse trabalho, sejam sensíveis à direção do Espírito Santo, né? E possam tomar decisões, fazer escolhas de maneira a levar a igreja ao crescimento. E também, como todos os anos nós fazemos, nós escolhemos 5 pessoas pelas quais nós oramos nesses 10 dias de oração. Podem ser seus parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que você conhece e que você gostaria de ver no céu, né? Gostaria de ver essas pessoas lá conosco. Espera aí, que fechou a câmera do nada aqui. Deu Essa uns é a luta probleminhas. espiritual, né? Pastor, bom dia, licença. O meu microfone estava fechado, eu não consegui dar as boas-vindas a todos, mas sejam todos bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês o nosso pastor, que nós temos pessoas aqui que não conhecem. Pastor João Veríssimo, ele é aqui da ISD Central de Vila São Jorge Santos. Seja bem-vindo, pastor. E para iniciarmos, antes que o senhor comece, o senhor ore pelos motivos, nós iremos chamar a Célia para que ela possa fazer a oração inicial. Ah, pois não.
Abre o microfone, Célia, por favor. Vamos orar. Maravilhoso Deus que estás nos céus. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, estamos aqui na tua santa presença para te engrandecer, para te honrar, para que sejamos obedientes e, através da sua palavra, Senhor, sigamos rumo ao lar. Amém, Eu Senhor. também coloco em tuas santas mãos os líderes das nossas igrejas, em especial o pastor Veríssimo da Igreja de Vila São Jorge, Amém. para que ele possa ser abençoado e usado por ti nessa manhã. Amém. Abençoa cada membro que está aqui, cada irmã, cada irmão, cada pessoa que vem, Senhor, junto conosco, buscar a tua palavra, buscar o Espírito Santo e buscar viver uma vida reta diante de ti. Amém. Perdoa nossos pecados, dá-nos a tua paz e ajuda-nos para que possamos, nesses 10 dias, orarmos uns pelos outros, orar pelos nossos amigos, orar pela nossa igreja, orar pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Tudo isso eu te peço, Senhor, não porque merecemos coisa alguma, mas porque Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos perdoar e nos livrar do pecado. Amém. Amém. Eu com o Senhor, pastor. Deus abençoe. Muito bem, queridos, né? Como nós citamos, o tema hoje, né, especificamente da nossa reflexão, é vencendo o engano. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus lá no Monte das Oliveiras e perguntaram, né, que sinais haveria da sua vinda e da consumação dos séculos, a primeira coisa que Jesus falou foi: vede que ninguém vos engane, né? É significativo que ele tenha dito isso, porque realmente a obra-prima, né, das trevas é o engano, é o sofisma, é a mentira, é o disfarce, né, é a ilusão. E aqui o verso que está destacado é Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões, pelos portais, né? Na verdade, portais de pérola. Isso significa, né, que se nós entrarmos por esses portais de pérola, é porque nós vencemos o engano, vencemos a mentira, né? Vencemos o sofisma com o qual Satanás tem iludido bilhões de pessoas ao redor do mundo. E a única maneira de nós vencermos o engano é nós conhecermos a verdade, a palavra de Deus, né? E aqui a lição traz uma breve menção à história de um, um professor, né, da universidade de 1400, do ano de 1400, né? Esse homem encontrou os escritos do precursor da Reforma, que até atuou antes de Lutero, né? Um homem chamado John Wycliffe, o inglês, e ele escreveu muitas coisas a respeito da forma como a religião era vivida, né, naqueles dias. E ao se deparar com esses escritos, a mente desse homem, né, que era chamado John Hus, foi dirigida à palavra de Deus. E ele então começou a estudar a palavra de Deus, baseado, né, nos escritos de John Wycliffe, né? Ele descobriu duas coisas: que só seria possível, né, realizar esta reforma, ou a reforma, né, da igreja, por meio da exposição das verdades bíblicas, né? John Hus, embora ele tenha tomado os escritos de Wycliffe, ele viveu depois de Lutero, né? E Lutero já havia levantado a bandeira de que somente as escrituras que são um guia prático, um guia real. E é claro que isto foi de encontro à filosofia da Igreja Cristã Católica, né? E isto levantou uma forte oposição.
Em 1415, ou seja, 15 anos depois de ter entrado em contato com os escritos de John Wycliffe, John Hus foi amarrado a um poste na cidade de Praga e foi queimado por seu compromisso inabalável com a verdade. O que leva uma pessoa, né, a sustentar a sua fé diante, né, dos seus algozes? John Wycliffe não estava com medo, ele não chorou, pelo contrário. Quando o carrasco veio com a tocha para acender a fogueira, ele veio por trás de John Wycliffe. E ele disse: não seja covarde, venha pela frente, eu não tenho medo, né, do que vai acontecer. O que leva uma pessoa, né, a depor a sua vida para defender aquilo que ela crê? O que leva uma pessoa, né, a sustentar as suas convicções, a sua fé, mesmo em face da morte? Nós sabemos que ao longo da história muitos cristãos tiveram que enfrentar, né, esse destino, o destino de depor a sua vida porque não abriram mão daquilo que eles criam. E o que levou essas pessoas a agirem dessa forma? Qual foi a convicção, né? Na verdade, existe uma grande controvérsia entre a verdade e a mentira, entre a lei de Deus e as filosofias que o inimigo tem pregado ao redor do mundo, né? Dizendo como que as pessoas devem viver e que não importa, né, o estilo de vida que você tenha, né, o importante é que você seja feliz, né? Já ouviram isso? Esta é a grande batalha entre a verdade e o erro. E o fundamento, né, do governo de Deus aqui na Terra é a sua lei, a sua justiça, né, a sua correção. E diz, você pode ligar seu som. Bom, gente, eu acho que o pastor travou. Vamos aguardar só um minutinho. Eu não estava conseguindo abrir o meu som. Vamos aguardar um minutinho, ele já deve estar retornando. Ele estava falando da revista. Eu acredito que todos vocês têm a revista, né, nas mãos. Isso, estavam acompanhando, né? Exatamente. Vamos aguardar só um pouquinho, ele deve estar retornando. Internet acontece dessas coisas, né? Foge do nosso controle, mas está tudo bem. Se ele não, se der algum problema, ele não conseguir retornar, eu acho que o Milton consegue terminar essa conclusão, né, Milton? Abre o microfone, Milton, por gentileza. Tá fechado. Continua fechado. O microfone do Milton está habilitado para abrir. A gente fecha o microfone, só que depois para abrir demora um pouquinho, né? E a Não, gente mas ele como anfitrião e co-anfitrião conseguem abrir, Dilson. Eu sou co-anfitrião e eu consigo. não tá abrindo, né? É. Milton, tenta ligar o microfone. Se o pastor não retornar, nós vamos precisar que você conclua. Se a internet dele não voltar, não tem como ele retornar, né? A gente não sabe. Se vai conseguir, se não vai.
Cadê o Milton? Milton. Ele deve ter ido para o computador. Ele não É, está eu conseguindo acho que abrir. nem tudo sai como a gente planejou, né? Faz parte. É coisa. Pastor, O pastor voltou. retornou, pastor. Que bom. A internet no meu escritório pifou de alguma, acabou, o modem apagou, Acontece, mas, pastor. Tá tudo bem. né, nós queremos reforçar a ideia, né, de que estes homens que depuseram a sua vida, né, no martírio, eles tinham alguma coisa especial, eles tinham uma convicção profunda de que eles estavam fazendo a coisa certa. E o que deu essa convicção foi a revelação da palavra de Deus, as promessas da palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor nos entregou através da revelação é o nosso sustentáculo, é a base de tudo aquilo que nós vivemos e cremos, e que pode fortalecer a nossa fé de a tal maneira de que nós também possamos enfrentar até a morte, se preciso, para defender as nossas convicções e a realidade espiritual, né, que nós vivemos. E, como eu estava dizendo, né, quando o princípio do amor, que é o fundamento do governo de Deus, né, ele domina o nosso coração, o homem é renovado segundo a imagem de Deus. Tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus, tudo aquilo que está revelado, é para nos levar, ou melhor, é para restaurar a imagem de Deus em cada ser humano. Todas as pessoas que vivem sobre a terra, né, poderão e deverão, né, ser transformadas pelo poder renovador da palavra de Deus. Então, nós temos que permitir que Deus faça a sua obra em nossa vida. É só isso. Ele é que vai realizar em nossa vida o querer e o efetuar. Claro que John Hus, naquele momento em que ele estava sendo condenado à morte, o seu coração estava voltado para a esperança de um dia ressurgir, né, das cinzas, ressurgir do pó, para receber de Deus o galardão, a coroa da vida e uma vida inteiramente nova. Então, essas verdades não são apenas teologia, mas são realidades futuras com as quais nós devemos sustentar a nossa fé. E isto, quando nós, né, permitimos que esse princípio, o amor de Deus, inunde a nossa vida, se cumpre a parte de Deus na sua aliança, que diz: imprimirei as minhas leis no coração deles e as escrevereis sobre a sua mente, né? Hebreus capítulo 10, verso 16. Nós estamos sendo chamados, né, nesse momento da história do povo de Deus, a viver a experiência de uma entrega total da nossa vida. Nós estamos sendo chamados não só a nos entregarmos a Deus, mas testemunharmos, vivermos de acordo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, para que as pessoas tenham a oportunidade de saber que o Evangelho tem poder para transformar a nossa vida. Tudo no mundo, no universo, melhor dizendo, ele obedece a princípios estabelecidos por Deus. São leis fixas, como a lei da gravidade e as diversas leis que Deus estabeleceu na natureza. Os animais, todo o mundo está sob as suas ordens, suas leis. Deus estabeleceu a ordem da vida, o ecossistema, e o mundo todo, apesar da interferência humana, né, está sob o domínio de Deus. A única coisa que não está completamente sob o domínio de Deus é o coração do homem. São as nossas vontades, né? Por isso, Deus chama o seu povo a estudar a sua palavra, a conhecer a sua vontade, né? Restaurar as verdades tão importantes que foram pisadas por séculos, né? Que foram ignoradas por aqueles que professavam, né, seguir a Cristo. Deus deseja, né, imprimir na sua mente esses valores que tornarão você uma pessoa semelhante a Cristo. E é justamente essa fé
esta compreensão na palavra de Deus que pode levar você a esta experiência. Então, nós somos chamados, nesse tempo, a viver a verdade, não apenas pregá-la, né? Nós estamos aqui estudando a revista desse ano, né? E nós estamos aprendendo coisas importantes. Certamente o Espírito Santo vai impressionar a sua mente, né? Com verdades muito profundas, que vão tocar o seu coração, que vão aquecer a sua fé. Mas isso de nada valerá se você não colocar em prática em sua vida, se você não viver por essas verdades. E é claro que nós, de nós mesmos, não temos essa condição. Você não consegue produzir isso em sua vida, espiritualidade. É preciso que o Espírito de Deus atue no seu coração, na sua mente, e o poder de Cristo leve você a esta experiência. Não somos nós que nos salvamos, nós somos objeto do amor e do poder de Cristo, que vai transformando a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de ver as coisas, levando-nos a ter uma mente semelhante à mente de Cristo, onde nós abrigamos o principal princípio, que é a mola, né, motora do universo, que é o amor de Deus. Não basta apenas nós conhecermos as profecias, conhecermos a teologia, né? Isto os fariseus também conheciam profundamente. Os fariseus, eles decoravam a palavra de Deus. Trechos inteiros, livros inteiros eram decorados por os fariseus e recitados sem errar uma letra sequer. Porém, o coração deles estava fechado para o amor, estava fechado para a realidade, né, do que realmente Deus deseja realizar na sua vida. Ele não quer apenas que você conheça as doutrinas, que você conheça a verdade, ele quer que essas verdades modifiquem a pessoa que você é, tornando você cada vez mais semelhante ao padrão, né? Ao padrão divino, ao padrão moral. E isto, você tem que entender que somente o amor de Cristo é o único poder capaz de suavizar a sua natureza carnal, de transformar, né, a lagarta em borboleta, de transformar, né, o pecador num servo de Deus. Restaurar a imagem de Deus em nossa vida é um processo. É um processo que está acontecendo agora. E principalmente quando você se expõe à palavra de Deus, quando você busca o conhecimento da verdade, esse processo ele vai se desencadeando e vai abrandando e suavizando na sua vida a natureza carnal e substituindo essa natureza por uma natureza espiritual. É claro que nós não estamos... Se fosse apenas, né, a obra do Espírito Santo em nossa vida, tudo seria muito fácil, tudo seria muito tranquilo. Mas nós estamos num campo de batalha entre o bem e o mal. E é claro que sempre foi o propósito de Satanás invalidar esses princípios da palavra de Deus e deturpar, né, o verdadeiro sacrifício de Cristo para que nós percamos de vista, né, a realidade daquilo que Deus deseja efetuar em nossa vida. E um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás nesses últimos dias é que a morte de Cristo, né, anula a necessidade de guardarmos os princípios da palavra de Deus. Seu microfone está fechado, pastor. Ah, sim. Obrigado. Eu fechei aqui, depois não consegui abrir. Como eu dizia, né? O maior engano que Satanás conseguiu colocar, inclusive dentro das igrejas cristãs, é que não há necessidade de observar os mandamentos de Deus. Eles foram abolidos. Nós vivemos agora no tempo da graça, e a graça me basta.
né? Como muitos dizem. Esse é um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás, né? Afirmando que nós não precisamos observar os princípios da lei de Deus. Mas a lei de Deus é o fundamento do seu governo, é a base de tudo aquilo que acontece no universo. As leis, os princípios estabelecidos por Deus, é o que possibilita que a vida aconteça de forma plena e traga, na verdade, felicidade e proteção a todos aqueles que observam esses princípios e esses mandamentos. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas, talvez familiares seus, que dizem isso. Não, nós estamos na graça. Jesus me salvou. E isto me basta. Isso é o suficiente. Não preciso de mais nada. A lei era para os judeus. A lei era para o Antigo Testamento. Agora, nosso relacionamento é através de Jesus Cristo. Mas eu pergunto, se houvesse a possibilidade, não é, de Deus modificar ou trazer uma emenda, nós vivemos num país em que a nossa Constituição tem não sei quantas emendas que já foram feitas à Constituição, né, que é a lei magna que governa o país. Olha isso. Quantas emendas já foram feitas à nossa Constituição? Mas a lei de Deus não permite emendas ou remendos. A lei de Deus é perfeita porque é uma expressão do seu caráter, é uma expressão de quem ele é. E é assim que ele deseja que as coisas funcionem. Ele é o criador de todas as coisas, o autor da vida. E ele estabeleceu esses princípios porque isto é a perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não erra, Deus não falha. E tudo que ele estabeleceu, com certeza, é a fonte de felicidade para toda a sua criação. Por isso, nós que somos espirituais, precisamos viver de acordo com esses princípios. Precisamos levar a sério o nosso compromisso com Deus e o nosso compromisso com a verdade. E assim podermos testemunhar diante de todos que o Evangelho funciona. E o Evangelho pode transformar a vida de qualquer pessoa através dos princípios da palavra de Deus. Por isso, nós temos que combater esse engano. Nós temos que vencer esse engano. E temos que estar preparados para apresentar para as pessoas a razão da nossa fé e mostrar que a lei de Deus ainda é válida. Essa foi a razão pela qual Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, para mostrar que a lei ela é eterna e nada será tolerado em relação, né, a quem pisar essa lei. Muitas pessoas estão sinceramente enganadas. São cristãos bons, cristãos sinceros, cristãos verdadeiros, e eles estão iludidos, né, com essa mentira de que os mandamentos já foram abolidos. Por isso, nós precisamos compartilhar com as pessoas a realidade. Mas para compartilhar, você precisa primeiro entender e primeiro precisa aplicar em sua vida. Não ser apenas ouvinte da verdade, mas praticante da verdade. Porque é através da sua vida que as pessoas vão compreender que o poder da verdade é o único poder que pode levar as pessoas à salvação das mentiras e dos enganos de Satanás. Que você não só adote esses princípios para a sua vida, mas que você possa compartilhar com as pessoas essas verdades tão maravilhosas que podem libertar as pessoas do engano, da mentira, do vício, como até aqui o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas, inclusive na nossa vida, né? Que Deus te abençoe, para que você tenha convicção de que a palavra de Deus é o único meio através do qual as pessoas podem ser transformadas, purificadas, alvejar as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. E você compartilhe isso com as pessoas que você deseja ver no céu. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus, pastor, o senhor pode encerrar com a oração. Nós fechamos o microfone e quando vamos abrir não conseguimos, mas o senhor encerra com a oração, por favor. Tá ok, vamos orar então. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, te damos graças a Deus porque um dia
O Senhor nos alcançou com a verdade. O Senhor colocou alguém em nosso caminho, uma literatura, o seu Santo Espírito nos levando à convicção de qual caminho que devemos andar, Senhor. Hoje, graças a Ti, estamos aqui nos reunindo para orar, suplicando o batismo do Espírito Santo, a direção em nossa vida. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos capacite a compartilhar com os nossos queridos, com os nossos amados, com as pessoas com quem entrarmos em contato hoje, nesse dia, de que a Tua lei, Senhor, é o que guia os nossos passos, que norteia as nossas escolhas e as nossas decisões. E que, efetivamente, Senhor, nós possamos levar a sério os Teus mandamentos, aplicando-os em nossa vida, para que, assim, possamos não só preservar esta vida aqui, neste planeta, mas também possamos um dia alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Que essa seja a realidade, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos, é o que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, honra e glória de Deus. Fizemos o primeiro dia, né? Sim. Vamos tirar nossa foto. Nós iremos compartilhar para que mais pessoas possam vir. Não vai dar para aparecer por causa do fundo de tela, Rô. Tem que colocar na frente, assim, ó. Aí aparece, na Coloca na frente. sua frente. Isso. Ai, ai, viramos Ué, fantasma. tá, vão ser 3 telas, tá? Então segure o sorriso. Eu já vou tirar a primeira. 2, 3 e vou salvar e já venho tirar a segunda e a terceira. Primeira pronta. Vamos para a segunda. Segunda salva. Vamos para a terceira tela. Eu tô vendo a Mayra. 1, 2, terceira tela. Prontinho, gente. Obrigada. Queridos Amanhã serão 4 irmãos, telas. queridos irmãos, permaneçam conosco. Agora nós iremos estudar a lição da escola sabatina. O pastor está aqui, a Mari está aqui. Que bom, Mari, que você conseguiu, né? Entrar com a gente. Você está cuidando da sua mãezinha. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês que oraram pela minha mãe. Ela ainda está com um quadro, assim, não muito favorável, mas Deus vai me dar força para enfrentar. Ela está bem confusa, lá no hospital no domingo, de domingo para cá. Ela ficou confusa, ela não sabe onde está, ela está, assim, bem complicada essa situação emocional. Então, continue orando, né, para que Deus me ajude a ter força para enfrentar essa luta aí, que não é fácil. É Muitas verdade. noites sem dormir, muitos dias em hospital, foram 12 dias, né? Então, não foi muito fácil, não. Mas Deus está me dando forças e graças às orações de vocês, e me fortaleceram e livraram ela também, né? Que, de certa Amém. forma, Deus deu livramento e aconteceu, como ela diz, o milagre. Então, muito obrigada. Amém. Que bom, né? Deus abençoe ela e dê forças a você e o pastor para cuidar, porque cuidar de idoso doente não é fácil, a gente sabe disso, né? É isso. Desafio. Obrigada. Deus abençoe a todos. Vamos então orarmos para estudarmos a lição da escola sabatina com a presença do pastor. Olha só. O irmão Manuel também está aqui, pastor. Ele mandou mensagem: É? eu posso entrar? Eu falei: por favor, faz favor de entrar. Aí ele assim: oba! Então vamos estudar, vamos orar, né, para que possamos começar a estudar a lição da escola sabatina. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Te agradecemos pela vida de cada irmão que se encontra aqui, que o Senhor possa abençoar cada um deles, as suas famílias também. Mas, Senhor, nós também temos uma lista de oração, uma lista de pedidos, Senhor, no nosso grupo. E oramos por essa lista todos os dias. O Senhor conhece cada pedido que está lá, Senhor. Assim como o Senhor cuidou da mãe da Mari e ela já está em casa descansando, melhorando, nós te pedimos que o Senhor também continue cuidando dos nossos outros irmãos que se encontram enfermos, Senhor Deus. A Roseli Fonseca está com a gripe muito forte, precisou parar o tratamento, Senhor, da radioterapia, mas que o Senhor possa abençoá-la e ajudá-la, Senhor Deus. Cuida também do
Pai, da nossa querida irmã Thelma, do irmão Gésio, Senhor. Cuida também de todos os nossos outros irmãos, da sobrinha da Célia que está fazendo tratamento, tantos pedidos, Senhor Deus, o Senhor sabe. Vivemos nesse mundo que tem coisas ruins, mas o Senhor é o que nos fortalece e que nos mantém com a nossa fé, para que possamos nos preparar e nos encontrarmos contigo. Que o Espírito Santo agora fale conosco através da lição da Escola Sabatina e que possamos viver, Senhor Deus, o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. O Senhor é o nosso líder. Amém. Edilza, Oi. só um minutinho, vai continuar transmitindo? Não, eu pedi que o Milton, após a oração do pastor, encerrasse. Ele não encerrou? Aqui tá aparecendo no Facebook aqui ainda, não sei. Nós precisamos melhorar algumas coisas, né, pastor? Precisamos ainda muito, né? Esse iniciante, a gente clica no microfone, não abre, a gente quer fechar, não fecha. Ai, É, ai, a internet cai do nada, verdade. mas a gente chega lá. Temos 10 Deus dias pela quiser. frente. Se Deus quiser, não, esperamos que amanhã já seja melhor, né? Por favor. Somos persistentes. Milton, por favor, encerra a transmissão. Então, Rosângela, eu não sei por que quando eu começo a transmitir, transmite, mas eu paro.